A Globo não perdeu nenhum jogo. Também não tinha, sim. Então é o seguinte, essa tese da insegurança jurídica, de quebra de contrato, me desculpe, mas é uma falácia. Sob o ponto de vista de argumentação jurídica, não tem como ficar de pé. A Globo não perdeu nenhum jogo que ela tinha antes. Mas perdeu, Beritani, porque ela tinha o jogo do Boa Vista e do Bangu que ela comprou. E quando ela comprou, era visitante e mandante. Mas então, ela comprou o jogo do Bangu. Não, Capelo, vamos lá. Só para organizar o pensamento. O jogo Boa Vista e Bangu, ela tinha antes da MP e ela permaneceu tendo depois da MP. O jogo Boa Vista e Flamengo, ela não tinha antes da MP. Ela não tinha e ela passou a ter depois da MP. Mas então, ela tinha o poder de vetar. Mas ela não tinha, mas ninguém tinha. Exato. Sim, ela não tinha, mas ninguém tinha, mas e aí? Ela tem direito de ter alguma coisa que ninguém tinha e aí ela passa a ter... Ela perdeu isso? Não teve perda nenhuma para ela. É isso que eu queria entender. Muito pelo contrário, ela ganhou. Ela ganhou porque o jogo Boa Vista e Flamengo, ela não tinha e a MP entregou de bandeja para ela transmitir. E não existe direito sobre uma coisa que você não tinha. O que a Globo está argumentando é que ela tinha direito de exclusividade sobre os jogos do Boa Vista, o que não é verdade. O que não é verdade, porque o jogo Flamengo e Boa Vista ela também já não transmitia. O argumento dela é que ela tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista, porque as outras emissoras não tinham direito sobre Flamengo e Boa Vista, mas as outras emissoras não tinham e ela também não tinha. Então, é um argumento absolutamente frágil. A Globo não perdeu nenhum jogo, absolutamente nenhum jogo. É um argumento falacioso isso. E outra coisa, a Globo ganhou o jogo. Porque o jogo Boa Vista e Flamengo, a Globo não tinha e passou a ter pelo MP. Então, a Globo ganhou. A reclamação vem de onde, exatamente? Porque a Globo está querendo que ninguém compre um jogo que ela não tinha. O argumento dela é esse. Ela quer que ninguém veja o jogo Flamengo e Boa Vista, que ela já não tinha, e agora a MP autoriza alguém a comprar esse jogo. E ela diz, não, ninguém pode comprar Flamengo e Boa Vista. Aí você fala assim, Globo, por quê? Você tinha Flamengo e Boa Vista? Não, não tinha Flamengo e Boa Vista. Mas ninguém pode comprar, porque eu tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista. Ora, você tinha exclusividade sobre os jogos do Boa Vista que você tinha comprado. Mas você não tinha comprado Flamengo e Boa Vista. Esse jogo não era de ninguém. As pessoas têm direito a ver esse jogo. Não existe exclusividade sobre um produto que você não tinha. Mas, Beritani, olha... É que na regra anterior... juridicamente, eu não tenho nem base para repetir. Mas analise comercialmente, assim. Mas comercialmente, a regra anterior ela era bastante clara e todo mundo seguiu ela até ontem sem nenhuma dificuldade. Então, quando a Globo ia lá e comprava os direitos do Boa Vista, ela estava fechando uma porta para concorrente no jogo Flamengo e Boa Vista. Era assim que funcionava. Mas é certo? Não, se é certo ou não é uma outra questão. Não, é uma questão. Não, mas é uma questão relevante. A lei também está aqui para corrigir coisas que estavam erradas. Ela não comprou o jogo Flamengo e Boa Vista. E eu vou até me permitir opinar no seguinte, eu acho que o modelo que a gente tinha anteriormente não era o melhor. Porque quando a gente chega a um modelo em que o Campeonato Brasileiro tem 8 clubes com a Turner, 12 clubes com a Globo, e os confrontos entre eles têm um apagão, não tem transmissão, esse modelo, na minha opinião, prejudica o torcedor, porque está impedindo ele de... Então, assim, eu não estou partindo do pressuposto de que estávamos num mundo maravilhoso e agora chegamos ao caos. Não acho. Mas não dá para tirar da conta que essa mudança de regras abrupta por MP, no meio de um contrato já em vigor, dá uma mensagem esquisita para uma Amazon, para um YouTube, para o Facebook, para qualquer player que se dispusesse a entrar no futebol brasileiro. Eu discordo plenamente. Primeiro, eu vou discordar de uma retórica. Essa mudança abrupta para o MP é lei. Basta ser aprovada no Congresso. Se ela não for aprovada no Congresso, ela deixa de existir. Sob o ponto de vista hierárquico, uma MP aprovada no Congresso Nacional e uma lei é a mesma coisa. As pessoas falam assim, foi uma mudança abrupta por MP. MP é só um modelo diferente de se implementar um projeto de lei no país. Se esse projeto vai adiante ou não, depende da aprovação do Congresso Nacional. Por enquanto, ele tem um poder provisório apenas. Mas se isso chegar a atrapalhar os contratos futuros da Globo, né? Estou excluindo aqui o Carioca, que teve efeito mais de curto prazo, mas para atrapalhar eventualmente os contratos futuros da Globo, tem que ser aprovado pelo Congresso. Então não dá para argumentar, porque isso vindo por MP, por lei, tem o mesmo efeito, é a mesma força. Os representantes do povo foram lá e votaram. A não ser que o Congresso diga assim, não vou aprovar MP. Ok, mas se aprovar, é a mesma força de um projeto de lei normal, como outro qualquer. Outra coisa, como é que você implementa uma lei em um momento em que não tenha contratos em vigor? Esse momento não vai existir nunca.
Não existe isso. Aí você Mas poderia... aí é para implementar valendo para a próxima negociação. Ok, e aí Curitiba faz o quê? E Red Bull faz o quê? Se a MP dissesse o seguinte, ela só terá efeito sobre os contratos futuros. E os contratos presentes ficam como? O Curitiba vai vender o quê, nesse caso? Sob essa tese, o Curitiba não poderia vender os jogos, todos os jogos dele no modelo anterior, porque já tinha uma lei em vigor. Ele não poderia vender os seus jogos como visitante, porque a lei em vigor, ou a MP diz que tem uma regra de transição. O Curitiba e o Red Bull, por essa tese que se apresenta, eles não poderiam vender nada. E outra coisa, se os contratos da Globo durassem 50 anos, como é que uma lei vai saber se o contrato tem 3 anos ou 50 anos? Os contratos não são públicos, são privados. Se o contrato durarem 50 anos, a lei vai demorar 50 anos para entrar em vigor? O que a lei tem que respeitar é direito adquirido. É ato jurídico perfeito. E me parece que a MP, se contida em lei, vai respeitar plenamente isso. Porque ela faz com que a Globo não perca nenhum jogo que ela comprou. E outra coisa, muito pelo contrário, ela ganha em jogos. O que eu não estou entendendo é o seguinte, a Globo está ganhando uma quantidade absurda de jogos no Campeonato Brasileiro, absurdo. Por que não quer? Esses jogos valem menos do que o direito de exclusividade que ela tem sobre alguns jogos. Quer dizer, não era nem o direito de exclusividade, era o direito de bloqueio que ela tinha sobre alguns jogos. É razoável, sob o ponto de vista da legislação anticoncorrencial no país, que alguém compre direito de bloqueio de jogos? Me parece que a legislação anticoncorrencial no Brasil é muito clara em relação a isso. Você não pode comprar o direito de não ter a concorrência. Não existe isso. Qualquer processo no CAD bloqueia isso rapidamente. Então, assim, só para fechar o raciocínio, me parece que a defesa de que a MP trouxe insegurança jurídica, porque a Globo não teria mais exclusividade sobre jogos de alguns clubes, a opinião pública está sendo um pouco confundida nesse aspecto, porque está parecendo que a Globo está perdendo o jogo. E não é verdade, ela mantém todos os jogos que ela tinha, e mais ainda, ela acrescenta jogos ao seu portfólio, o que, no final das contas, vai ser bom para o público que vai poder assistir mais jogo. E não precisa comprar pay-per-view. Talvez haja aí um incômodo muito claro por isso.